Então, como eu tinha prometido para vocês, tá? Eu vou abrir, tá com esse vídeo programado aí para uma segunda, para uma terça-feira da semana que vem. Eu sou Francisco, eu sou hematologista, eu sou intensivista, e os últimos 3 vídeos a gente tratou de um tema muito frequente que chega em pronto-socorro, que é a dispneia. Eu fiz uma primeira abordagem com insuficiência cardíaca descompensada, uma segunda abordagem com DPOC descompensado e uma terceira abordagem aí com TEP. Isso porque a gente já tinha falado bastante de sepse, vai ter o vídeo aqui. Tem o vídeo também de antibiótico-terapia envolvida na pneumonia, tem o vídeo aqui também. E aí aqui eu vou resolver algumas questõezinhas com vocês, tá? Para que esse aprendizado ele fique consolidado de alguma maneira, tá? Então, aqui na questão 1, eu coloquei um paciente de 60 anos, hipertenso com histórico de múltiplos infartos, chega ao pronto-socorro com dispneia, taquipneia, hipertenso e desaturando, né? Que nem a gente tinha colocado na questão. E lembrar, né? Então ele já tem uma certa idade, já é hipertenso, já tem histórico de múltiplos infartos prévios. Aqui a gente acaba pensando em evidências aí de uma insuficiência cardíaca, né? Pelo menos de uma causa nesse sentido, de um coração que pode ter uma IC, que pode ser sistólica ou diastólica, né? Chegou com dispneia, com taquipneia, muito hipertenso, 240 por 120 de PA e desaturando aí em ar ambiente. E o achado radiológico mais característico dos abaixo, qual que pode ser? Então eu vou começar aqui na letra E. Consolidação em lobo inferior direito e broncograma aéreo. Lembrar, gente, isso aqui, quando a gente fala em consolidação, em evidências de broncograma aéreo, o broncograma aéreo, inclusive, pode ser visto na radiografia de tórax, mas às vezes ele é mais evidente aí numa TC de tórax, numa tomografia de tórax, a gente pensa numa pneumonia, a gente não pensa tanto aí numa insuficiência cardíaca descompensada, que parece ser o quadro dele aqui mais característico. Aumento de trama broncovascular com calcificação peribrônquica. Aqui, gente, o aumento de trama broncovascular pode estar evidente, sim, aí na verdade, não só o aumento, mas talvez a inversão dessa trama broncovascular. Conforme você vai tendo aumentos de pressão de enchimento ali no ventrículo esquerdo por conta ali de hipertrofia miocárdica, barará, biriri, por conta aí de um aumento de pós-carga sucessivo, que vai fazer com que a parede do ventrículo esquerdo fique mais espessada, aqui a gente vai num ponto em que você tem um aumento dessa trama broncovascular, mas a calcificação peribrônquica não é muito característica de uma IC descompensada, tá? A área cardíaca reduzida para uma IC descompensada é difícil, mas vamos lá, hipertransparência pulmonar difusa. Quando eu falo em hipertransparência na radiografia de tórax, eu estou falando, na verdade, de um campo pleuropulmonar mais pretinho, menos branco. Então, para uma IC descompensada é difícil a gente ter esse tipo de achado. Linfadenomegalia hilar e derrame pleural, isso aqui pode estar característico, por exemplo, numa neoplasia, num linfoma, numa neoplasia pulmonar, numa tuberculose aí pulmonar você pode ter também esse tipo de achado, mas para IC descompensada, de fato, área cardíaca aumentada com imagens hipotransparentes difusas, né? Ou seja, uma imagem mais branca na radiografia de tórax com linhas B de Kerley, talvez seja aí a hipótese diagnóstica mais provável para o caso, tá? Lembrando, gente, numa questão de múltipla escolha, às vezes o que acaba acontecendo é que você tem que ir pela menos errada, né? Ou pela mais característica aí, né? Então acaba que a letra D parece ser a resposta mais correta para a situação. Belezinha? Vamos para a questão 2. Na abordagem inicial de paciente com uma IC descompensada e dispneia aguda, né? Então aqui eu tenho, o enunciado já me fala que o paciente está com uma IC descompensada e que está tendo uma agudização desse processo. Qual das seguintes condutas está corretamente indicada? Então eu vou da letra E para a letra A, tá?
redução agressiva de pressão arterial até níveis normais em qualquer caso, a gente tem muita vontade de fazer isso aqui. Só que se você fizer isso, lembrar que o paciente ele tem uma regulação de pressão arterial em que ele está habituadíssimo, o organismo dele está habituado a manter altas pressões. Inclusive do ponto de vista de fluxo sanguíneo renal, de fluxo às vezes coronariano. Se você baixa a pressão dele de uma vez, o paciente faz hipofluxo renal e faz hipofluxo coronariano. Às vezes ele faz angina na sua cara, tá? Então faz isso não. A administração de beta-bloqueador oral para controle imediato de frequência cardíaca. Lembrar, gente, qualquer medicamento oral, se você quiser uma coisa imediata, não vai rolar, tá? Até o medicamento passar por boca, esôfago, estômago, intestino, ser absorvido, passar para o sangue e ir para o sítio de ação específico da medicação, não vai acontecer, tá? Então, assim, a administração imediata com medicamento oral não vai rolar. Oxigenoterapia, nitrato venoso titulável e ventilação não invasiva se necessário. Parece ser a resposta da questão. Vou deixar em negrito aqui, vou ver se a gente coloca aí a canetinha amarela depois. A administração de furosemida via oral em dose única. Isso aqui é muito boa. Isso aqui eu tenho que fazer uma série de vídeos de pequenas iatrogenias que a gente faz na prática clínica, né, em emergência. Essa é uma delas. O que acontece? Fisiopatologicamente, gente, quando o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca, o que você tem que pensar não é só nas evidências de insuficiência cardíaca sistólica. Você tem que ter umas evidências de insuficiência cardíaca diastólica. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Quando você tem um coração que ele está insuficiente do ponto de vista sistólico e diastólico, você tem um componente importante de retorno venoso comprometido dos órgãos. Um dos órgãos que mais sofre com isso é o intestino. Então você vai ter um intestino extremamente congesto numa insuficiência cardíaca descompensada. Prestem atenção, é a mesma coisa que eu falei do beta-bloqueador na letra D. Não é necessário atrasa a vida do paciente você pegar um paciente com IC descompensado e dar furosemida oral de cara, sem uma furosemida venosa. Percebam, paciente com furosemida oral, ele vai ter uma absorção daquilo muito lentificada, ele não vai conseguir absorver. Muitos dos casos de IC descompensada que a gente pega em pronto-socorro, gente, se dá porque você tem uma lesão cardíaca em atividade que vai acabar fazendo com que medicamentos que você use não vão conseguir ser absorvidos por via intestinal pela congestão venosa. E a furosemida é a principal delas. A furosemida, por mais que ela não aumente a sobrevida livre de progressão na insuficiência cardíaca, ela melhora sintoma. Então, aqui, lembrar disso, se for internar um paciente com IC descompensada, pelo amor de Jesus, furosemida endovenosa, tá? Oral não precisa, não é necessário. Morfina intramuscular como primeira escolha para analgesia e ansiólise. Morfina, é aí que tá, é aquilo, né? Isso foi baseado numa aula minha, né? Mas tem cardiologista que não gosta que você dê morfina para paciente com IC descompensada, né? Prefere aí um Precedex, né? Uma dexmedetomidina, prefere algum outro ansiolítico para o paciente tolerar aquela dispneia. Eu gosto de morfina, tá? Só que intramuscular, IM, não é a melhor administração dela nesse contexto. Por quê? Mesma coisa. Endovenoso, quando você faz ali, o efeito ele acontece em pico, só que ele dura menos tempo. O tempinho que você tem ali da furosemida, fazer efeito bonitinho, sabe? Da furosemida, do nitrato titulável, né? Da nitroglicerina, tudo certinho. Agora, o que acaba pegando aqui intramuscular leva também um tempo para ser absorvido para a circulação sistêmica. Então não tem um efeito tão imediato, tá? É diferente de cuidados paliativos em que há uma certa preferência por morfina intramuscular, justamente por essa questão de adaptabilidade do paciente ali ao longo das próximas horas. Então, aqui, de fato, oxigenoterapia, nitrato venoso titulável e ventilação não invasiva se necessário, é uma conduta bastante adequada para a situação. Tá bom? Questão 3. Durante o uso de nitroglicerina venosa, Tridil, no paciente com pressão arterial muito elevada de 240 por 120, qual a principal precaução a ser considerada? Letra A. Evitar a titulação de nitrato para não causar bradicardia.
Gente, nitrato tem muito efeito colateral, mas bradicardia não é muito uma delas não, tá? Não é muito uma delas não. Manter pA abaixo de 100 milímetros de mercúrio para garantir perfusão miocárdica. Aí ao contrário, se o paciente é cronicamente hipertenso e você tem que manter, e se você mantiver a pA abaixo de 100 para esse paciente logo de cara, tipo, nas próximas horas de admissão, não estou dizendo dias, horas de admissão, aqui você pode ter até uma piora da perfusão miocárdica, não é a letra B. Reduzir PA agressivamente para prevenir AVC hemorrágico. Não. Aqui, se você reduzir a PA agressivamente, lo siento, você vai estar levando aí, às vezes, uma piora de fluxo renal desse paciente, melhor não. Ajustar a dose para evitar queda excessiva de PA e de hipofluxo renal, sim, talvez seja a nossa alternativa. Suspender nitrato, atingir PA sistólica menor que 180. Não, aqui não necessariamente. Se o paciente tiver uma boa tolerância, você pode deixar ele com 170, 160 de sistólica, entendeu? Não tem muito problema. Você vai titulando, inclusive, conforme for o aspecto clínico do paciente. Quando ele tiver uma redução da dispneia, de como ele ficar do ponto de vista de nível de consciência, se ele vai estar ainda muito taquipneico, essas questões clínicas durante atendimento de emergência são importantes para você ver se as suas medidas elas estão dando certo. Beleza? Vamos lá então. Questão 4. Um paciente de 30 anos com dispneia, dessaturação de 75%, taquipneia, PA de 70 a 40. Então aqui, ó, paciente jovem, tá? Dispneia, desaturando, taquipneia, edema assimétrico de membro inferior esquerdo, tá? Qual é o exame diagnóstico mais apropriado nesse momento, considerando o quadro de instabilidade hemodinâmica? Percebam o seguinte: edema assimétrico de membro inferior, taquidispneica, 30 anos de idade, tá? Chocada, a gente acaba pensando num tromboembolismo pulmonar, tá? O que acontece aqui? Das alternativas abaixo, realmente, angiotomografia de tórax é o exame mais importante que você faz para TEP, mas o paciente tem que ter um mínimo de estabilidade hemodinâmica para isso. E aí, nesse caso, ecocardiograma transtorácico vai avaliar o que é importante num TEP com instabilidade hemodinâmica. Disfunção de ventrículo direito, tá? Disfunção de ventrículo direito. E vai avaliar também se aquilo é crônico ou se é agudo. Então, se é alguma coisa aguda, aquele ventrículo direito ele não está adaptado agudamente a altas pressões. Então, o que vai acontecer? Você vai ver uma parede ali de ventrículo direito mais fininha e com uma discinesia muito importante, porque ele vai tentar mandar aquele sangue para frente para o pulmão e não vai conseguir, dada a alta pressão pulmonar que você vai ter num paciente com uma embolia pulmonar maciça, e por isso o paciente está em choque. Então, nesse caso, o ecocardiograma transtorácico talvez seja o exame de escolha. No contexto de suspeita de embolia pulmonar em paciente instável hemodinamicamente, conduta terapêutica imediata indicada é aquilo que eu falei na aula. TEP, eu preciso de exame diagnóstico. Score de Wells é para você avaliar probabilidade, mas ele não faz diagnóstico de TEP. Você não pode basear uma conduta de uma trombólise num TEP com base em score de Wells. Tá? Com base em score de Wells. Então, quando você tem um TEP com instabilidade hemodinâmica, e a gente define isso como uma PA menor que 90 a 60, alteplase, tá? A alteplase está indicada. Chico, quanto tempo depois do início dos sintomas? A alteplase no TEP pode ser feita 15 dias após o ictus inicial, ao início ali dos sintomas. Beleza? Diferente aí de AVC, que é 4 horas e meia, diferente de infarto com supra, que é ali de 6 a 12 horas, dependendo de onde você está em termos assim de maquinaria junto com você ali, se você não tiver cateterismo, né, no serviço onde você está instalado, tá? E aí eu já adianto que muitos de nós trabalhamos em locais onde você não tem hemodinâmica ali disponível 24 horas, tá? Em um caso de suspeita de TEP com score de Wells alto, acima aí de 4 pontos, o dedímero foi solicitado e veio muito elevado, de mais de 10 mil. Sobre o achado, qual das afirmativas é a correta? Dedímero baixo, descarta o diagnóstico de TEP, mesmo com Wells alto.
Olha, pode acontecer do ELS estar alto e o dedímero estar baixo, poder até pode, mas deve ser raro a beça, tá? Então, assim, aqui, não. Você pede dedímero quando o score de Wells está baixo, quando a probabilidade diagnóstica é baixa, tá? O dedímero elevado sempre confirma o diagnóstico de TEP. Vocês ficam com isso na cabeça, vontade de bater em vocês. Mas não confirma, tá? Nem sugere. Tá? Inclusive, dedímero pode aumentar em coagulação intravascular disseminada, dedímero pode dar aumentado em sepse, dedímero pode dar aumentado em gestação. Tem estudos que falam que dedímero pode dar aumentado até se o paciente for mais idoso, tá? Então, assim, não, tá? Dedímero não deveria ter sido solicitado, pois o score de Wells alto já justifica exame de imagem. Lindo, lindo, gosto dessa alternativa. Vamos ver se tem outra melhor. O dedímero é o principal exame prognóstico de TEP. Aqui também eu bato o pé no chão. Não é. O dedímero está muito alto, é uma trombose, um TEP grave. Não é necessariamente assim, tá? Os marcadores prognósticos de TEP, porque vão delinear o quê? Uma gravidade maior da doença, por conta de um ventrículo direito que não está adaptado a altas pressões e com isso ele vai tentar ejetar esse sangue para a artéria pulmonar e não consegue, é a troponina e é o BNP, tá? Não é dedímero. Dedímero substitui a necessidade de angiotomo em pacientes normotensos. Vou ficar calado, só vou seguir para a próxima questão, tá? Aqui não tem nem o que discutir. Tô com dúvida, não concordei com nada do que você falou. Eu juro para vocês, tem a aula ali de TEP e de dispneia, tá? A gente usa bem errado aí o dedímero na nossa vida prática. Um paciente de 50 anos, tabagista de 80, Massuzano, apresenta dispneia em piora. Então aqui já é um DPOC com uma carga tabágica bem alta e tá com piora de dispneia, tá com tosse crônica, com mudança de padrão de escarro e sibilos difusos. A radiografia de tórax mostra coração em gota, hipertransparência pulmonar bilateral e retificação de arcos costais. E aqui não há outro diagnóstico mais importante do que DPOC, do que achados de enfisema pulmonar aí associados, né? Fora as questões ali de paciente com dispneia, com tosse crônica, com mudança de padrão de escarro. Essa hipertransparência denota o quê? Aquela questão fisiopatológica do DPOC que ele tem quebra das fibras de elastina e a complacência é normal. A complacência, inclusive, é aumentada, porque o ar ele entra na inspiração. O problema do DPOC é que esse ar não consegue sair. Porque na hora que ele vai sair, o que vai acontecer? As vias aéreas elas vão reduzir o raio, vão reduzir o diâmetro. Então, há uma dificuldade de fluxo de saída desse ar. Esse ar retido, esse air trapping que vai acontecer ao longo dos anos, vai fazer com que você tenha essa retenção de ar, essa hipertransparência pulmonar. DPOC aqui é o achado principal. Qual das opções abaixo faz parte do tratamento prescrito para exacerbação de DPOC? Prednisona oral, gosto muito disso aqui, outras pequenas iatrogenias que a gente faz. Gente, o paciente está com DPOC descompensado, é a mesma coisa desse descompensado. Não adianta você dar prednisona oral no auge da descompensação, com ele taquidispineico, taquidispineico pra caceta, e você chegar lá e dizer, eu vou dar 40 mg de prednisona porque o Gold, que preguiça que me dá. Isso não dá certo na prática, tá? Hidrocortisona, metilprednisolona, o cara tá no auge da descompensação, eu preciso de resposta rápida desse corticoide, tá? Então, prednisona oral, não. Isso me irrita em prescrição, inclusive. Salbutamol inalatório a cada 4 a 6 horas. Parece ser bom, parece ser uma alternativa boa. Lembrar, né, salbutamol, ele é um beta-2 agonista, ele é broncodilatador, ele dá muita taquicardia em alguns pacientes, então tem só que tomar cuidado com essa titulação de dose, tá? Tem vezes que o paciente está numa descompensação tão grande, a gente joga 4 a 6 puffs de 20 em 20 minutos, que nem a gente faz em criança com asma, até ele dá uma melhorada do ponto de vista respiratório. Mas não é uma coisa que a gente pode fazer tipo com todo mundo, com todo paciente. Aqui tem que ser individualizado, porque tem paciente que não tolera. Tem paciente que vai fazer fibrilação atrial na sua cara se você usar uma dose um pouco mais alta aí de salbutamol. Digoxina para suporte inotrópico. Então, digoxina, gente, ele aumenta bastante o inotropismo cardíaco. Ele vai aumentar a força de contratibilidade biocárdica. Não
tem muita associação aqui, tá? Então, não. Ciprofloxacina via oral como monoterapia. Ciprofloxacina é um excelente antibiótico para cobertura de pseudomonas, mas a cobertura pulmonar dele é bem pobre. Aí, nesse caso, a gente deixa a levofloxacina, que tem uma boa cobertura para pseudomonas. Moxifloxacina também pode ser usado para DPOCs com uma doença pulmonar estrutural menos grave, tá? Porque ele cobre germes típicos e atípicos. Então, né, restrição absoluta de oxigenoterapia. Gente, a gente restringe, mas não é muito absoluto não, tá? Não dá pra você, tipo assim, eu vou deixar aqui com cateter nasal 2 litros por minuto com ele saturando a 80%. Não faz isso, tá? Titula o oxigênio até ele chegar ali nos 88%, 92%, porque paciente com DPOC não pode ficar com oxigênio em excesso, porque isso faz quebra de circuito pulmonar de hipoxemia crônica, e aí o que vai acontecer? Ele vai reter CO2, vai rebaixar o nível de consciência em consequência desse aumento de O2 que você está dando, tá? Inclusive, isso é muito causa de intubação de paciente DPOC em UPA. Vai deixando lá, tipo, eu vou aumentar aqui o oxigênio até ele saturar 98%. Paciente DPOC, ele já não está habituado a saturar nesse nível. E à medida que você tenta corrigir isso, ele vai retendo o CO2 ao longo da noite. É o clássico plantão que você pega, o paciente está lá com máscara não reinalante 15 litros por minuto, saturando a 98%, e o cara é DPOC e está rebaixado em Glasgow 3. E aí a gente acaba entubando, tá? Então não é a conduta aí mais apropriada, não. Então, letra B aqui parece ser a mais certinha. Vamos para a questão 9, tá acabando. Sobre antibiótico-terapia na exacerbação de DPOC, qual das seguintes combinações é considerada adequada? Claritro e vanco. Vanco vai pegar gram positivo, não vai pegar alguns gram negativos, inclusive pseudomonas de DPOC. Claritromicina vai pegar atípico, mas aqui não parece ser a melhor resposta, não. A amoxicilina com levofloxacina. Levofloxacina, ela vai pegar atípico e atípico. A amoxicilina só típico. Os germes atípicos, como o Mycoplasma clamidófila, não pega. Não. Penicilina G cristalina e gentamicina. Vai pegar gram positivos, mas a penicilina G cristalina, gente, ela pega uns gram positivo muito bobinho, tá? Tem que ser uns gram positivo. Pega também meningococo, mas não é o esquema mais apropriado, não. Nitrofurantoína não chega nem no pulmão, ele é antisséptico urinário, ele é bom para cistite. E a azitromicina para germe atípico. E acaba aqui, ceftriaxona e azitromicina é o mais bonitinho, cobertura de germes típicos, atípicos. Só não pega muito bem alguns tipos de pseudomonas um pouco mais resistentes, mas funciona para uma boa parte dos pacientes. Quando você tem uma doença pulmonar estrutural muito importante, que aí você começa a pensar em pseudomonas, aí é a nossa próxima questão. DPOC com alterações pulmonares estruturais graves e risco de infecção por pseudomonas, dos antibióticos abaixo, qual a opção recomendada? E aqui, sem dúvida nenhuma, a ceftazidima é a única opção de cobertura para antibiótico. Ceftazidima, cefepime, tazocin, meropenem, imipenem e aí por diante, tá? Ampicilina é boa para enterococo. Claritro e azitro são macrorídeos boas para cobertura de germe atípico. E cefalexina aí é boa para germe de pele gram positivo para alguns tipos de celulite, erisipela e foliculite. Não parece ser muito o caso aqui não. Belezinha? Se gostou, curte, compartilha, democratiza conhecimento, tá? Dúvidas em relação ao antibiótico, tô com o link do curso aqui embaixo do vídeo. Eu posso mandar para vocês sem muito problema, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.